A beleza não ajuda muito, mas se o áudio estiver bom, já... Muito bem. Boa noite, querido, querida. Estamos reunidos. Isso mesmo. Muito bom. Então, estamos reunidos para iniciar nossa primeira aula, hoje a aula de abertura do nosso curso básico de teologia aqui na Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. E assim como prometido, né, os 10 alunos que estão aqui estão recebendo sua apostila, alguns estão compartilhando, né, mas não tem problema não. Depois a gente envia as apostilas individualmente para quem precisar, né? Se não precisar, não tem problema, pode compartilhar. Então, eu vou fazer a apresentação, né? É com muita alegria que damos início ao nosso curso básico de teologia, aqui na Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, e nós vamos começar do princípio, né? Alguém poderia dizer assim, então você vai começar do princípio, vai começar sobre Gênesis, né? Não, no nosso curso de teologia, a gente vai primeiro aprender a manusear a Bíblia, porque teologia cristã se faz com estudo bíblico. E se a gente não sabe ou não tem a desenvoltura para manusear e compreender e interpretar os textos bíblicos, aí fica difícil você entrar em outros detalhes mais complicados. Mas você pode ficar tranquilo, tranquila, que a gente vai fazer tudo de uma forma bem linear, bem programada. A gente vai começar sempre do mais básico, para ir até lá no final, nos finalmente, chegar no mais complicado, tá? Então, esse curso, ele nasce de um desejo de nós fortalecermos a liderança e os membros da nossa igreja. E não só isso, nós estamos abrindo também para todos os irmãos e irmãs que moram aqui no Parque Fernanda ou que têm acesso ao Parque Fernanda e que desejam estudar ou se aprimorar mais nos conceitos teológicos. Né? Vai ser algo bem básico, né? Não é algo assim grandioso, né? Mas com certeza vai dar base para muita gente poder usar isso em seus ministérios, em suas comunidades. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos piamente nesse conceito, né? E ela é a palavra de Deus revelada a todos nós. Por meio dela, nós conhecemos a pessoa de Deus, nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus para a humanidade, nós conhecemos o plano de salvação para os perdidos em Cristo Jesus e os princípios que devem nortear a nossa fé, a nossa caminhada como cristãos. Por isso, aprender e estudar a Bíblia corretamente é uma necessidade espiritual para todos aqueles que dizem: eu temo a Deus e eu quero conhecer mais do Senhor. Nesse primeiro módulo, nós estudaremos os fundamentos do estudo bíblico, com atenção especial à observação, à interpretação e à aplicação. Então, a gente vai observar o texto, vai interpretar, vai tentar descobrir o que ele quer dizer, e depois nós vamos aplicar ele em nossas vidas. Também conheceremos diferentes métodos de estudo, como o método indutivo, o método sintético, o analítico, o tópico, o biográfico, o histórico. Esses são métodos de estudo. Cada um deles nos ajudará a manusear melhor as escrituras e a evitar interpretações apressadas, isoladas e superficiais. Nosso desejo é que este material seja mais do que uma apostila, que ele se torne uma ferramenta de crescimento espiritual
despertando em cada aluno amor pela palavra, disciplina no estudo, zelo pela verdade e disposição para obedecer ao nosso Senhor. Então aqui fica as nossas boas-vindas a todos vocês, alunos, vocês que estão chegando pela primeira vez, estão convidadas a voltarem e continuarem, tá bom? Fiquem à vontade, se assim desejarem, tá? Então, todos nós aqui estamos iniciando uma jornada importante, estudar a Bíblia e aproximar-se da voz de Deus com humildade, reverência e fé. Não estudamos as Escrituras apenas para saber mais, mas para conhecer melhor o Senhor, amar mais a Cristo, viver com mais fidelidade e servir melhor a igreja do Senhor, onde Ele nos colocar. Ao longo desses encontros, caminharemos juntos em 4 etapas principais. Aprenderemos por que devemos estudar a Bíblia, como observar o texto com atenção, como interpretá-lo com responsabilidade e como aplicá-lo à vida da maneira prática e transformadora. Não se preocupe se em alguns momentos o conteúdo parecer novo ou desafiador, porque vai acontecer isso, tá? Ah, eu não estou entendendo. Não tem problema. Você levanta a mão e pergunta, é possível esclarecer? A gente vai tentar esclarecer para você não sair daqui com nenhuma dúvida. O estudo bíblico é uma caminhada. Nós crescemos passo a passo com oração, dedicação e dependência do Espírito Santo do Senhor. O mais importante é manter o coração ensinável, o desejo sincero de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Que cada aula seja uma oportunidade de crescimento, que cada exercício aproxime você das Escrituras, que cada descoberta produza fé, maturidade e compromisso com Cristo. Nossa oração é que, ao final deste módulo, você não apenas conheça métodos de estudo bíblico, mas tenha mais prazer em abrir a Bíblia, compreendê-la corretamente e viver de acordo com aquilo que Deus revelou. A palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É isso que nós vamos tentar fazer ao longo dessas 4 próximas semanas. Esse módulo, o módulo número 1, métodos de estudo bíblicos, nós vamos fazer ele em 4 encontros, tá? Então já fica o convite aqui para você não faltar em nenhum, para não perder nenhum assunto, tá? Aí na sua apostila, após esta apresentação, e você que está em nossa transmissão aqui no YouTube, querido irmão, querida irmã, deixa aí o seu like, curta a nossa página, se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista em Parque Fernando para você não perder nenhum dos nossos vídeos, dos nossos estudos, dos nossos encontros. Se você quer um exemplar desta apostila em PDF, coloque aí no chat, quero a apostila, e aí a gente vai enviar para você, tá? Você entra em contato conosco e a gente vai fazer o possível para enviar para você. Nós temos aí a grade curricular de todo o curso. A gente pretende fazer todo esse curso aqui. Você está vendo aí que tem 29 módulos. Né? O primeiro módulo lá, ó, métodos de estudo bíblico. E tem a data que nós estamos iniciando e a data prevista para término. E aí você já deve estar fazendo as contas aí, né? 2 anos e meio. Curso teológico, né? Dá para ser mais rápido? Dá. A gente teria que ter pelo menos 3 aulas por semana. E o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é uma aula por semana. Então, se o estudo aqui vingar mesmo, se todo mundo estiver compenetrado, com vontade de aprender, a gente pode até aumentar esses encontros para diminuir esse tempo, né? Porque é muito tempo, 2 anos e meio estudando. Lembrando que é teologia básica, né? Não é a teologia avançada, tá? E depois que você vira a sua página aí, nós temos a divisão desses módulos, que serão 5 blocos. O primeiro bloco, que começa hoje, conhecendo
e interpretando a Bíblia. Esse é o primeiro bloco. Então não há como a gente fazer um estudo sistemático e teológico se primeiramente nós não estudarmos a Bíblia e estudarmos como manusear e nos achegarmos a ela. Então a gente vai começar com métodos de estudo bíblico. A gente vai estudar depois hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar textos. A hermenêutica é usada tanto na teologia quanto no direito. Os advogados, por exemplo, né, os juízes, quando eles pegam os processos lá de 1000 páginas, eles precisam interpretar aquele processo. Então eles leem todo o processo e aí fazem as suas interpretações. Eles têm que usar regras de interpretação. E quem é que ensina essas regras? A hermenêutica. É uma ciência que nos ajuda nesse sentido. Nós vamos ter a aula de panorama bíblico, vamos ter aula de bibliologia, que é a primeira, é o primeiro canal de teologia sistemática. Teologia sistemática tem várias divisões. A primeira delas é bibliologia, né, a Bíblia. Geografia bíblica, a gente vai entender, né, a questão geográfica dos locais bíblicos. E vamos terminar esse bloco com cultura judaica. Porque o cristianismo, querido irmão, querida irmã, eu não sei se você sabe, mas o cristianismo ele é uma seita judaica. Sabia disso? Quando você ouve a palavra seita, você já fica assim meio, né? Porque a palavra seita ela tem ar, tem conceito pejorativo. Quando se fala em seita, imagina-se algo negativo. A palavra seita ela vem de um vocábulo latino chamado sectare, que é dividir, partir, separar. Então, o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo, então ele é uma divisão do judaísmo. Assim como no judaísmo antigo, você tinha lá os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zelotes, que eram divisões dentro do judaísmo. Hoje, no cristianismo, a gente tem muitas divisões, né? Algumas são consideradas seitas, outras não. Mas esse é o nosso, a nossa grade curricular, tá bom? Muito bem. Esse módulo, ele foi preparado para ajudar tanto a liderança dessa igreja, quanto os irmãos e irmãs que não têm praticamente nenhum conhecimento teológico, né? O único conhecimento que tem é: eu sei que sou pecador, e Jesus veio a este mundo, ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, e eu creio nessa verdade, e por crer nessa verdade, eu posso dizer que estou salvo da perdição eterna. Então, muita gente, o máximo que tem de conhecimento teológico é esse conhecimento, né? Às vezes, esse conhecimento é até maior do que a pessoa pode até possuir, porque às vezes ela nem compreende essa questão, né? A gente vai tentar elucidar isso ao longo dos nossos encontros. Mas esse módulo foi preparado tanto para a igreja local, quanto para todos os irmãos e irmãs que estiverem tendo acesso a esta aula, a aprenderem ou terem ferramentas que as ajudem a estudar a Bíblia com mais eficácia e também com reverência. Porque a Bíblia, querido irmão, querida irmã, ela é um livro espiritual. Por que ela é um livro espiritual? Você sabe? Você arrisca dizer? É um livro religioso? Não. Porque ela é a palavra de Deus. E Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, o autor da Bíblia é espiritual. Pastor, mas quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus. Deus
ele separou pelo menos, ou mais ou menos, cerca de 40 homens ao longo da história, num espaço de tempo aproximado de 1.500, 1.400, 1.500 anos, desde o primeiro escrito até o último, cerca de 40 homens diferentes, receberam revelação divina para escrever o que nós temos em mão hoje, o qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. Toda ela tem um conteúdo que forma uma grande unidade. Então é impossível pensar que um homem, mesmo tendo toda essa unidade, um só homem tenha escrito ela, porque nós vamos perceber que há muitos estilos diferentes. E a própria existência do povo judeu é uma prova de que um homem só não escreveu isso, né? Porque a mesma Bíblia que nós usamos, guardada as devidas proporções, é usada pelos judeus para a adoração a Deus, né? Então, ao longo desses 4 encontros, o aluno será conduzido por uma sequência simples. Primeiro entenderá por que deve estudar a Bíblia, depois aprenderá a observar, interpretar e aplicar o texto. Em seguida, verá como estudar um livro inteiro e uma passagem específica. Por fim, conhecerá métodos práticos para estudar temas, personagens e contextos bíblicos. O objetivo geral é capacitar o aluno a estudar a Bíblia de modo pessoal, para que você não dependa de terceiros. Você vai receber subsídios para você mesmo, ao ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, conseguir compreender o que ela está dizendo a você nos dias atuais. Tá? Esta é a ideia, né, o objetivo. Tanto de modo pessoal, responsável e prático, evitando leituras superficiais, interpretações isoladas e aplicações desconectadas do sentido original do texto. Tá? Quais são as competências esperadas? Distinguir leitura devocional, leitura panorâmica e estudo bíblico. Aplicar as 3 etapas do método indutivo. O que é? Observar, interpretar e aplicar. Fazer perguntas corretas ao texto. Você vai fazer pergunta para o texto. Que pergunta que você vai fazer para o texto? O que isso quer dizer? Quem que escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Para quem ele escreveu? A gente lê a Bíblia e acha, em primeira instância, que a Bíblia foi escrita para nós. Não é verdade? A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para nós. A primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita para quem? Para os coríntios. A primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita para quem? A Timóteo. E assim por diante. A Apocalipse de João foi escrito para as igrejas. Primeiramente, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas e aí? O que eu faço com esse texto, então? Então, se não foi escrito para mim, eu vou descartar? Não. Você vai interpretar o que esse texto queria dizer para o seu leitor original e, sabendo o que ele queria dizer lá, aplicar a ideia nos dias atuais. A gente vai olhar para o contexto em que ele foi escrito, sempre olhando o contexto histórico, contexto cultural e contexto gramatical, porque é diferente. O texto foi escrito em hebraico, em aramaico e em grego. E o texto que eu e você temos em mãos, ele é em língua portuguesa. Na hora que você traduz textos muito antigos de línguas que nem existem mais, o hebraico bíblico não é o hebraico falado em Israel. O grego koiné, que é o grego da Bíblia, não é o grego que é falado na Grécia. São línguas praticamente mortas. São línguas que nós estudamos, nós temos os estudos, né?
nós temos os conceitos, nós temos as traduções. Só que sempre que você traduz uma língua, e principalmente uma língua muito antiga, para uma língua mais atual, você vai ter alguma perda. Você vai ter alguma dificuldade de achar palavras que sejam compatíveis. Eu já dei um exemplo aqui na igreja, e aí vou usar nesse momento aqui, nesta aula, né? Palavra saudade, em português. Você sabia que não existe tradução para esta palavra em nenhuma língua do mundo? A palavra saudade, só a língua portuguesa tem. E aí, como é que o americano diz? Ele diz, eu sinto falta. Né? I miss you. Eu sinto falta. Sentir falta não é ter saudade. Saudade, você tem saudade da mãe que faleceu, do avô que você não vê mais. Você sente falta do celular, sente falta do relógio, sente falta da aliança, que você, né? Esqueci o relógio em casa, mas ele está lá em casa, né? Você sente falta, mas ele está lá em casa. Saudade não. Saudade é algo que você não consegue reaver. E essa palavra só tem em português. A palavra amor na Bíblia, no grego, existem 4 palavras, pelo menos 4, que traduzidas em português, são traduzidas para amor. Então, quando eu digo assim, eu amo a minha esposa, qual é o verbo? Amar. Eu amo os meus filhos, qual é o verbo? Amar. Eu amo os meus irmãos em Cristo, qual é o verbo? Amar. Eu amo a Deus, o verbo é amar. Só que o sentimento é diferente. O amor que você tem por um pai, por uma mãe, por um tio, por uma avó, é diferente do amor que você tem pela esposa, é diferente do amor que você tem pelos irmãos em Cristo, é diferente do amor. Então, lá no grego existem palavras específicas para definir esses tipos de amores. Né? Quando é traduzido para o português, o que acontece? Traduz tudo por amor. Né? Então, a gente vai tentar entender isso também ao longo do nosso encontro, tá? Nós vamos reconhecer a importância do contexto, como eu estou dizendo, contexto histórico, contexto literário, contexto teológico, preparar um estudo simples usando o método sintético, analítico, tópico ou biográfico, transformar o estudo bíblico em obediência, edificação e serviço cristão. Tá? O plano dos nossos encontros, né, começa hoje. Por que e como estudar a Bíblia? Tá? A gente vai ter como exemplo aí o Salmo de número 1. Se você tem uma Bíblia em mãos, já deixa no Salmo 1 aberto. Compreender a importância do estudo bíblico e as atitudes corretas diante da palavra, tá? E depois aí nós temos os outros encontros que a gente vai conversando ao longo da nossa caminhada. Nós não estudamos a Bíblia apenas para saber mais, mas para conhecer melhor a Deus e obedecer a sua palavra, tá? Então esse é o mapa do nosso encontro, tá? A gente acabou de comentar. E a gente vai estudar agora por que e como estudar a Bíblia. A Bíblia, querido e querida, ela deve ser estudada com reverência, com oração e com disposição para obedecer, pois nela Deus revela quem Ele é. Se você quiser me ajudar nesse sentido, fique à vontade, viu? Aí a nossa transmissão ouve a minha voz e vai vendo o slide. Então a Bíblia ela tem que ser estudada com reverência. Por quê? Por que você acha que tem que ser estudado com reverência? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Ela é aquilo que Deus gostaria de falar para nós.
pessoalmente. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele é Deus. Mas ele quis fazer de outra forma. Ele quis revelar a sua vontade através de escritos, para que esses escritos alcançassem outras pessoas, outros povos, outras nações, em outras línguas também, né? Nela, a gente não só conhece o caráter, a pessoa de Deus, mas o caráter de Deus, né? Nós aprendemos o quanto Deus é bom, quanto Deus é amoroso, quanto Deus é misericordioso, quanto Deus tem compaixão da sua criação, a sua vontade para cada um de nós, e nela também nós encontramos o mais importante, que é o plano da salvação. A Bíblia, ela basicamente ela é escrita para nos mostrar o plano de salvação. É claro que o plano da salvação ele vai aparecer no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você já tem reflexos disso. Você já tem ilustrações, você já tem tipologia daquilo que aconteceria. Por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé, o que é a Arca de Noé? A Arca de Noé é um dispositivo que Deus permitiu que Noé construísse para salvar a humanidade. Então, a Arca de Noé, ela é um tipo de Jesus. Já indicava Jesus. Os sacrifícios usados pelo povo de Israel para pagar pecados, para serem perdoados pelos pecados, é uma tipologia do que vai acontecer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo é uma tipologia. Então, você tem no Antigo Testamento revelação e no Novo Testamento você tem aplicação dessa revelação. Tá? Então, o objetivo da nossa aula é entender que o estudo bíblico é mais que uma atividade intelectual. Reconhecer a Bíblia como ferramenta principal do estudante cristão, identificar atitudes que impedem ou favorecem o aprendizado, diferenciar leitura é uma coisa, meditação é outra, estudo é uma terceira diferente, e aplicação é algo totalmente diferente. Tá? Então, cada uma tem a sua função. A Bíblia como ferramenta principal. Muito bem, né? Então, a Bíblia revela quem Deus é. Nós já lemos 2 Timóteo 2,15. Nós vamos chegar ali, né? As três práticas que se completam: ler, meditar e estudar. Elas não são rivais, né? Elas se autocompletam, né? Eles são caminhos de aproximação da palavra de Deus, né? Quando você está lendo a Bíblia, você compreende tudo que lê? Sim ou não? Tem texto que é difícil de compreensão, né? Tem mesmo. Tem texto que vai dar um nó na sua cabeça. Eu lembro uma vez, quando eu não tinha conhecimento nenhum, né? O conhecimento que eu tinha era decorar textos bíblicos. Então, lia, decorava. Então, decorava os textos e não conhecia muita coisa. Então, por exemplo, lá na década de 90, eu aprendi e acreditei que era verdade, porque aprendi dentro da igreja, que Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, era uma analogia da união de Jesus com a igreja. E falei isso até em aula de EBD. Né? E aí eu
Eu lembro que o pastor da igreja, ele fechou os olhos assim, apertou, né? Tá falando besteira, eu vou ter que depois desfazer essa besteira. Por quê? Porque Cantares de Salomão não é uma profecia de Jesus amando a sua igreja. O texto de Cantares é o texto em que um homem e uma mulher compartilham do amor um pelo outro. Tem um texto lá, eu esqueci aqui o endereço, mas diz assim: ó amada minha, desejo tomar vinho no seu umbigo. Jesus não quer tomar vinho no umbigo da igreja, certo? Ou você acha que sim? Não. Então, o texto, ele é muito claro. Ele é a expressão de amor de um homem pela sua esposa. E a esposa demonstrando o seu amor pelo seu marido. É só ler lá, né? Tanto é que depois a gente vai descobrir, né? A gente vai estudar a história dos judeus, a história judaica. A gente descobre, por exemplo, que menor de idade não é proibido ler Cantares de Salomão. Os menores não podem ler, eles são proibidos. Então esse é um texto que eles não leem, eles leem só a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles podem ler. Muito bem, né? A Bíblia, ela é a ferramenta principal do estudante bíblico. Sim ou não? Se você é estudante da Bíblia, qual é a ferramenta principal? É a Bíblia. Não é outra coisa, não é? Você não vai usar, por exemplo, nós aqui, batistas, a sua ferramenta principal não pode ser a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Nossa ferramenta principal é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aliás, esse é um dos conceitos batistas. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. A gente não tem uma outra regra de fé e prática. Nós somos, a nossa base de conhecimento, de conduta, ela está firmada no que nós encontramos na palavra do Senhor. Assim como o marceneiro precisa saber usar as suas ferramentas, o agricultor precisa manejar bem a enxada, o eletricista precisa manejar bem o seu multímetro e as suas ferramentas isoladas para não morrer eletrocutado. O cristão precisa aprender a manusear corretamente a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro a ser consultado em momentos de necessidade. Ela é a revelação de Deus que orienta a fé, corrige o caminho, alimenta a alma e conduz o crente à maturidade. No conceito de estudo bíblico, a gente encontra o conceito de revelação. O que é revelação? O que você entende por revelação? É o que traz aquilo que é revelado, né? Então, a gente costuma usar um termo na teologia chamado descortinar. O que é descortinar? Tirar a cortina. Né? Imagina uma peça teatral. Você vai assistir uma peça teatral, aí chega lá, todo mundo senta nas cadeiras, nos bancos, tal. E aí tem uma cortina. E lá atrás estão os atores, a cenografia, o pessoal, né, que vai fazer a coisa acontecer. E aí, imagina-se uma fresta na cortina. Tem uma aberturinha lá, e você fica, né, lá, olhando, às vezes vê alguém se movimentando, algumas coisas acontecendo, e aquela curiosidade para saber o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo lá? Tem ideia? Você só vê, ó, tem gente lá, tá se mexendo, tem coisa acontecendo ali. E aí, quando começa o espetáculo, como diria Fiore Gigliotti, né?
Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, torcida brasileira. Abre a cortina, aí começa o show, começa o teatro, começa a peça, e aí você compreende o que está acontecendo. Foi revelado para você o que ia acontecer. É exatamente isso o que nós temos. Ao longo da história, o que aconteceu? Né? Vamos lá do início, né? O homem e a mulher pecaram. Você sabe porque eles pecaram, né? Eles comeram maçã. Foi porque comeu maçã? Ou porque comeu coco? A palavra de Deus diz que a Eva tomou do fruto e comeu. Qual é o fruto que você toma e come? É coco. Tá vendo a interpretação? Você pode fazer essa interpretação, mas é errada, tá? Tomou ali é o verbo tomar no sentido de pegar. Ela pegou a fruta que a gente não sabe qual que é, né? E comeu. Qual que foi o pecado? Foi a desobediência. Havia uma ordem, ó, vocês podem comer de tudo aqui. Você pode comer da jaca, pode comer a uva, pode comer o caqui, pode comer o morango que está aqui no chão, né? O morango é uma fruta rasteira. Você pode comer a laranja, pode comer o abacate, ó, tá bem alto lá, mas pode comer, né? Mas o fruto da árvore do meio do jardim, vocês não vão comer. Porque no dia que comerem dela, vocês morrerão. E Satanás, então, joga um lero em Eva, engana, e ela vai e come e entrega para o seu marido, que come também. E os dois, então, o texto bíblico lá diz que como escamas caíram dos olhos, e eles perceberam que estavam nus. Né? Então a malícia entra no corpo, né? Entra na mente, no coração humano, e é isso que o pecado faz. E faz separação entre o homem e Deus, porque eles vão se esconder de Deus. Eles ouvem a voz de Deus e vão se esconder. O pecado faz isso. Separação. E aí Deus diz, o que aconteceu? A serpente nos enganou, nós comemos do fruto. Então, maldita é a terra por causa de vocês. Malditos serão vocês por causa do pecado. Com dor você dará à luz seus filhos. O suor do seu rosto você vai ganhar o pão de cada dia. Você vai rastejar pelo pó sempre que viver, e assim por diante. Então foi dado as maldições para o ser humano. O ser humano, então, tem separação total de Deus. E a partir daí, o que ele tenta fazer? Pelas suas próprias forças, ele tenta se religar a Deus. Lá no latim, a palavra é religare, que traduzido em português é religião. A religião é a tentativa humana do ser humano se voltar para Deus. O homem consegue se voltar para Deus? Sim ou não? A criatura não consegue ter acesso ao Criador. E aqui eu estou olhando para a irmã Maria Lopes, estou lembrando das baratas, né? É um exemplo que eu dou aqui, né? Imagina, né? Imagina você precisa salvar um grupo de baratas. Aí você está olhando para minha cara assim, pô, mas barata, pastor, não podia ser uma coisa mais, né? Não, é nojento mesmo, é barata. E você precisa salvar elas, só que você não fala a língua delas. Você é ser humano, barata é barata. Então o que você faz? Você tendo a possibilidade, você se transforma em uma barata para falar a língua, para conversar com elas. Então você se rebaixa da posição de ser humano para a posição de barata. E vai lá, bate um papo com elas, tal, ó, aqui, vocês estão perdidos, estão caminhando para a perdição, tal, tal. Ah, você é um doido. Crucifica. Percebeu? É o que Jesus fez por nós. Ele deixou seu trono de glória, se rebaixou ao nível humano. E quando eu uso esse exemplo do ser humano para barata, eu estou sendo bonzinho, viu? Porque o rebaixamento de Jesus para ser humano é muito maior. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso, é o Emanuel.
E ele se faz Emanuel, ele se faz Deus conosco, para entregar a sua vida em favor a todos nós. Então, o homem não consegue se voltar a Deus. É Deus que toma a iniciativa de se voltar ao homem. É o que nós chamamos de revelação. Então, ele separa algumas pessoas ao longo da história, revela a sua vontade para eles, e eles, então, iluminados pelo Espírito Santo, eles registram essa revelação. Então, a revelação é o registro da vontade de Deus. Então, quando alguém falar para você, tem uma revelação para você, você diz, menino ou menina? Não, 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 não. Deus mandou dizer, não. Se não tiver na Bíblia, toma cuidado, porque nem sempre é, né? Lembro de uma senhora que estava com câncer de mama, e aí alguém disse para ela, Deus me revelou que você está curada. E aí a irmã, né, pegou para ela, né, opa, sério? E aí não continuou o tratamento. 7 meses depois ela morreu de câncer. Porque o negócio que era uma azeitona virou uma laranja, e depois né, virou metástase, cobriu o corpo dela todinho e morreu. Isso não quer dizer que se ela continuasse o tratamento, ela ia ser salva, mas pelo menos tinha uma esperança, né? Se Deus está revelando que eu estou curada, amém, Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Eu vou continuar fazendo e glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Né? Então, a revelação é Deus falando a nós por meio da palavra. Direção. As Escrituras orientam a vida do povo de Deus. Então, as Escrituras, elas orientaram primeiramente o povo de Israel. Né? Deus revela a sua vontade para Moisés. Lógico, ele revela a sua vontade para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas quem vai registrar isso é Moisés muitos anos depois. Ele vai registrar isso para o povo de Deus. A transformação, a palavra não apenas informa, ela molda o nosso caráter, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, aquele que pecava, depois que conhece a palavra de Deus, procura não pecar mais. O pecado na vida dessa pessoa passa a ser um acidente de percurso e não algo programado. Então, a pessoa roubava, matava, e aí tem um encontro com Jesus. E agora não faz mais isso. Por quê? Porque teve uma transformação. A palavra de Deus tem esse poder de transformar. E missão. Quem conhece melhor a palavra do Senhor, serve melhor à igreja e testemunha melhor ao mundo. Meu querido Márcio, entrega lá para a nossa querida Aninha. Muito obrigado. Estamos na página 2, tá? Então, leitura bíblica. O que eu estou lendo? Né? Contato amplo e contínuo com o texto. Então, você abriu a Bíblia e começa a ler o texto. Tá? Esse é o primeiro ato que nós temos. É o primeiro acesso que nós temos. Qual é? Ler. Lógico, você precisa saber ler, né? Se você tem dificuldade, então você tem outros meios. Qual é? Os aplicativos em celular hoje, eles dão a possibilidade de você ouvir o texto bíblico. Você não precisa ler. Então você procura o texto lá, e aí tem lá o áudio, clica no áudio, o aplicativo fala para você o texto bíblico. Olha que benção. Então, não tem mais desculpa. Não tenho tempo para ler. Não posso parar o que eu estou fazendo, né? Então, tá fazendo arroz lá, do almoço, feijão,
Põe o celular e põe ele para tocar o texto. Você pode até escolher a voz, né? Põe o Cid Moreira, põe uma voz bonita, e aí você vai ouvindo a mensagem do Senhor, né? Depois que você lê, você vai meditar. O que é meditar? Vai refletir, vai tentar perguntar com os seus conhecimentos que você tem, o que Deus está mostrando a você naquele texto. Então você vai fazer reflexão, você vai orar, porque lembre-se, quando você está lendo a palavra do Senhor, você está tendo acesso a um texto espiritual, não é um texto técnico. Lógico, haverá momentos que o texto vai ser texto histórico, vai falar da história de Israel, dos reis de Israel, do povo de Israel, mas lá você também vai encontrar informações de algo que Deus quer revelar ao seu coração, né? E aí você vai internalizar isso, vai se apropriar desse texto para você. E depois você vai fazer um estudo. O estudo não começou ainda. Você leu, você meditou e agora você estuda. O que o texto quis dizer? Você vai começar a fazer pergunta. O que esse texto quis dizer? Só que você não pode fazer essa pergunta da seguinte forma: o que esse texto quer dizer para mim? Não é aí que começa. O início começa assim: o que esse texto queria dizer para os leitores originais? Então você pega o livro dos reis. Para quem foi escrito o livro dos reis? Para os gregos? Pastor, eu não sei. Foi escrito para judeu, na época dos reis. Então você vai tentar entender o contexto histórico, você vai tentar descobrir quem é que escreveu, se foi Samuel, se foi Neemias, se foi Esdras, porque aí você sabendo quem escreveu, você consegue imaginar o estilo de escrita. Então, os membros aqui da igreja estão acostumados com o pastor Nelson, certo? O pastor Nelson é igual ao pastor Cláudio Duarte? Não. Vocês conhecem o Cláudio Duarte, né? Então, é um estilo diferente. Pastor Nelson é igual o Russell Shedd? Quem conheceu o Russell Shedd aqui? Né? Quem ouviu o Russell, ele não está mais entre nós, né? Já faleceu. Não tem nada a ver, né? O Luiz Saião. Então, você entra no YouTube, vê o Luiz Saião. Diferente. Porque cada um tem um estilo. Os escritores bíblicos também. E como a gente não sabe quem foi que escreveu determinados livros, a gente vai lendo assim, um atrás do outro, e acha que é como se fosse uma pessoa só, mas não. Pastor Nelson, mas o autor da Bíblia não é Deus? Se é Deus que revelou, ele revelou do jeito que ele queria que fosse escrito. Sim e não. Porque as pessoas que foram usadas por Deus para registrarem a Bíblia ou os escritos bíblicos, eles não eram robôs. Né? Então Deus chegou no fulano e você vai escrever assim, 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 assim. E não foi assim. Deus permitiu que as pessoas que escreveram a Bíblia usassem o seu jeito de ser. Então você vai ter texto lá, por exemplo, Amós. Leia o livro de Amós. Chega a ser irônico. Ele falando, olha, vocês aí de Midian, vocês aí, tal. Né? E aí o povo dá a entender, né, que o povo de Judá tá todo, né, isso mesmo, desce a lenha nesse povo, nesses pecadores, nesses pagãos. E aí depois Amós fala, mas vocês de Judá, vacas de Bazã, é duro, o negócio lá não é mole. Né? Ele era boieiro. E o que é um boieiro, né? É um cowboy. Ele cuidava de
de boi. Ele era pastor de rebanho. E Deus tira ele do pastoreio para ser um profeta do Senhor. Diferente de Neemias, diferente de Esdras, diferente de Isaías. Isaías, ele vive lá na realeza. Ele está no meio da realeza. Diferente de Elias, né, que vivia no meio do mato, né, nas cavernas. Então, você precisa compreender isso para poder interpretar da melhor forma possível o texto. Tá? Como é que você faz isso? Você faz perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Em que situação que foi escrito? Qual era a intenção do autor? Qual é o estilo de linguagem? Todas essas perguntas você vai fazendo no texto e aí você consegue interpretar ele de melhor forma, tá? E aí você vai fazer uma investigação cuidadosa e aplicação fiel, tá? É isso aí, com responsabilidade. Quais são as atitudes que nós temos que ter diante da palavra de Deus? A gente não pode dizer assim, eu não sou capaz, é muito difícil, é um texto muito difícil para mim, eu não sou capaz de compreender. Sim, você é capaz de compreender. Qualquer pessoa é capaz. Algumas, elas vão ir mais além do que outras, porque elas vão se dedicar mais, elas vão buscar mais informação. Isso não quer dizer que você, que não vai buscar todas as informações, não tem a capacidade de interpretar, né? A profundidade do estudo não depende apenas do método que nós vamos utilizar para interpretar. Também depende da postura do coração. Como que está o seu coração diante da palavra de Deus? Você não pode usar a palavra de Deus como muita gente usa, igual realejo. Você sabe o que é realejo? O realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Realejo é aquele equipamento em que o fulano lá fica girando uma alavanca e fica tocando a música. E aí um periquito vai lá e tira a sorte, né? E aí entrega para fulano. O fulano paga lá um real, 2, 5, 10 para tirar a sorte. Então o homem do realejo é aquele que tira a sorte, né? Que é o periquito que tira a sorte lá do fulano. E aí a pessoa lê e aplica aquilo na vida. A Bíblia não é isso. Então tem gente que pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia, Senhor Deus, fala comigo, Senhor. Aí pega a Bíblia assim e abre e põe o dedo lá, né? Esse é um problema. Aí tá lá, aí pega lá Mateus, lá no final de Mateus. E Judas saiu para se enforcar. O que Deus quer falar comigo, né? Aí fecha a Bíblia e abre outra vez. Aí abre em Lucas. Aí lá em Lucas está escrito assim: vai tu e faça o mesmo. E aí? Se você é obediente à palavra de Deus, o que você faz? Vai se enforcar. Você acha que é isso que Deus quer para você? Então, esse não é um método de conhecer a vontade de Deus. Não foi assim, né? Então, não é biscoito da sorte chinês, né? Então, abrir a Bíblia não é buscar a sorte. Você precisa ler a Bíblia no contexto dela para tentar compreender o que ela quer dizer, né? Você não pode ler textos isolados, porque você vai fazer qualquer doutrina com texto isolado. Essa aqui é uma doutrina que pode ser feita. Então você tira o texto do contexto em que ele está escrito, tira esse versículo, põe na parede. Vai tu e faça o mesmo. Fazer o quê? Você tem que ler o que está escrito antes e ler o que está depois. Então você tem que ler o contexto. Você não pode ficar num versículo perdido.
Muitas seitas, heresias e movimentos controversos, eles foram criados e são criados por causa de interpretação isolada de texto. Então, algumas igrejas, algumas denominações proíbem a mulher de cortar cabelo. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 11 diz que é isso, isso, isso. Só que você tem que entender o contexto histórico. E quem interpretou lá dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo, não conhece o contexto histórico, não usou as regras de interpretação. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. O único lugar no Novo Testamento que fala da mulher não cortar o cabelo, onde que é? Carta aos Coríntios. Paulo fala isso para os Efésios? Fala isso para Colossenses? Os Gálatas? Os Romanos? Para Tessalonicenses? Não fala. Por quê? Porque era uma questão local. Existem regras que são locais e existem regras que são gerais. Então, Jesus diz assim, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso era uma regra local ou é uma regra geral? É uma regra geral. O contexto diz isso. Agora, existem outras regras lá que você vai descobrir. Não, agora entendi, nossa. Né? Passei a vida toda aqui não raspando as minhas pernas, porque a igreja proibiu. É erro de interpretação bíblica. Quando se interpreta corretamente o contexto, tanto histórico, quanto cultural, quanto gramatical, e aplica ele no nosso contexto, aí sim você consegue acertar, né? Ao longo da caminhada a gente vai entendendo isso, né? Então, o estudo não depende apenas do método, depende de como que está o meu coração. Como que eu estou voltado para compreender a palavra do Senhor. Duas atitudes, elas prejudicam o aprendizado. Primeiro, a atitude negativa, que diz assim, eu não sou capaz de entender. Eu não entendo, não tenho, né? E a atitude preguiçosa. Eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Eu preciso terminar aqui o nível 46 do Candy Crush. Você acha que o Candy Crush é mais importante do que a leitura, o estudo bíblico? Não pode ser, né? Hoje eu não posso perder a série Jesus na Record, eu não posso perder os 10 mandamentos, enfim, né? Preciso maratonar as séries coreanas, né? Enfim, não, isso é perda de tempo, na verdade, né? Tudo isso, em contraste, o estudante da Bíblia deve se aproximar, né? Do texto com humildade, com oração, com disciplina e com vontade, com disposição de aprender. Olha o texto bíblico. O que diz a palavra do Senhor, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Tá? Olha só que legal, texto prático, né? Perguntas básicas que a gente precisa fazer. Você vai ler o Salmo número 1? Vamos abrir aí, Salmo número 1? Alguém aí com a Bíblia aberta? Não são assim
Muito bem. Alguém mais pode ler numa versão diferente? Aninha, lê aí. Tenta alçar a sua voz para todos nós aqui. Parece que tá igual, mas pode ir. Muito bem. Tá igual a sua versão, não? Tá igual? Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Tá? Muito bem. Toda vez que você for estudar um texto, primeira coisa que você faz, o que é? O que você faz? Precisa abrir a Bíblia, né? Orar, né? Por que orar? Por que você acha que você tem que orar? Porque é o seguinte, a palavra é de Deus. A palavra é dele. Ele dá o entendimento para quem ele quer. É por isso que muitas vezes você vai ler um texto e vai entender bulhufas. E vai passar uns dias, vai ler ele outra vez e... Por quê? Porque é Deus que quis que você entendesse e foi Deus que quis que você não entendesse. Porque a palavra é dele. Tudo o que é dele, ele dá conforme ele deseja. Eu gosto de usar o exemplo do aniversário, né? A gente usou esse exemplo na semana passada, né? Então você vai fazer aniversário, vai fazer uma festa de aniversário. Você convida todos os moradores da sua rua, sim ou não? Por que não? Que maldade é essa no coração? Quem é que você convida? Quem você quer, não é? Por que Deus não pode convidar quem ele quer para o reino dos céus? Se o reino é dele. Não tem nenhum erro nisso. Ai, não, isso é injusto. Onde já se viu, né? Ué, a casa é dele, a festa é dele, ele me chama quem ele quer. Palavra é dele. Não é porque você comprou a Bíblia que ela é sua. Ela continua sendo palavra de Deus. Ele só está permitindo que você tenha acesso. É por isso que muitas vezes você está lendo a Bíblia e dá um sono, né? Ninguém aqui nunca sentiu sono lendo a Bíblia? Só eu. Não dá um sono às vezes? É porque é o seguinte, é Deus fala, você não precisa ir mais além. Até aqui tá bom. Amanhã você lê mais um pouquinho. Né? Você já não está entendendo mesmo, deixa eu dar um soninho em você. Né? Não, inimigo, né? Não é. Né? Então, assim, a palavra é de Deus.
Ele ilumina a sua mente quando ele quer. Porque você está lendo, não é para o seu engrandecimento, não é para a sua exaltação, não é para a soberba. Ah, eu conheço a Bíblia de cor, né? Uma vez aí uma rede de televisão estava entrevistando um fulano que era cego. E ele conhecia a lista telefônica da cidade dele de cor. O nome das pessoas e o número do telefone. E o cara era cego. Porque uma pessoa ficava ditando para ele decorar. E ele decorou. Só que decorar a lista telefônica, você vai ligar para todo mundo? Você vai entrar em contato com as empresas, né, da cidade? Não. Era para conhecimento, né? Eu sou cego, não estou fazendo nada mesmo, né? Vou aprender isso aí. Ler e estudar a Bíblia não é para você se encher de conhecimento. É para você conhecer a vontade de Deus e aplicá-la para aquelas três coisas principais as quais eu e você existimos. Eu e você existimos para três coisas nessa vida, que é comer, beber e dormir, certo? Não. O que é? Eu estou sempre repetindo para vocês decorarem, né? E eu percebi que não decoraram ainda. O ser humano, ele existe para três coisas, gente. Glorificar a Deus. Edificar os santos, abençoar os santos, né? A igreja do Senhor, os irmãos em Cristo, a família. E terceiro, alcançar os perdidos, não é? Nós existimos para essas três coisas, tá? Glorificar a Deus. Isaías 42, 7. Deixa eu ver se eu não estou errando, né? Às vezes eu erro de endereço. Igual algumas empresas aí de entrega. 43, 7, né? 43, 7. Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Todos aqueles que foram formados, feitos por Deus, ele os fez para quê? Para a sua glória. Você é criatura de Deus? Sim ou não? Sim. Então nós somos criados para a glória de Deus, tá? Para que nós existimos? Nós existimos para abençoar uns aos outros. Filipenses capítulo 2. Não busquem somente os vossos interesses, mas também o dos outros. E a sociedade aí fora, o que ela ensina? Ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. Não é isso que eles ensinam aí fora? Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. É o que a sociedade ensina. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a nós amarmos uns aos outros, a caminharmos juntos uns com os outros. E a Bíblia ensina, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu venha pregar o evangelho. São as três coisas as quais eu e você existimos. A gente não existe. Ah, não, mas eu existo para ser feliz. O humanismo, ele ensina isso. Se glorificar a Deus, edificar os santos e alcançar os perdidos não faz você feliz, então você está ocupando espaço na terra. Toma cuidado que Deus pode arrancar você. É uma pessoa a menos para ocupar espaço, para respirar ar, para consumir né, oxigênio e as belezas naturais, enfim. Né? Ah, então, quem está falando no texto? Salmo número 1. Quem que está falando?
provavelmente o escritor. Nós imaginamos que seja Davi. Não sei se nem alguma Bíblia tem assim, Salmo de Davi. O meu não tem. Eu acho que não tem. A sua tem aí? Salmo número 1. Está escrito Salmo de Davi? Não está, né? Então, provavelmente o autor se perdeu. Mas outros você vai encontrar, né? Salmo número 5. Salmo davídico, quer dizer, um salmo de Davi. Salmo 4, salmo davídico. Tá? Salmo 3, salmo de Davi. O salmo 1 e 2 não tem autor. A gente não sabe quem é. Mas a gente sabe que Deus revelou isso para alguém. Segundo, quem participa dessa cena, desse texto? O salmo número 1. Quais são as personagens do salmo número 1? Os justos e os ímpios. E quem mais? O próprio Senhor, né? Porque se vocês têm o prazer de meditar na lei do Senhor, então você tem acesso ao Senhor, né? Mas basicamente os justos e os ímpios. E o escritor, né? O escritor ele está, né, se colocando ali. Quando e onde acontece essa cena? Aí é mais difícil, né? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, mas muitas vezes você não tem a resposta. Ele acontece no momento de reflexão. Então, o autor ele está fazendo uma reflexão, ele está fazendo uma análise da conduta dos ímpios e a conduta dos justos. Então, ele parou para refletir sobre o caminho de cada um e o que acontece com cada um. Tá? Por quê e para quê? Ele analisa o caminho dos justos e o caminho dos ímpios para tomar uma decisão. Qual o caminho que eu vou seguir? O dos justos ou o dos ímpios? Então, as perguntas são feitas para trazer reflexão e respostas para nós, né? E o que Deus revela e o que Ele espera de mim nesse texto? O que Ele espera de você quando você lê esse texto? Faça a escolha correta. Medita na palavra do Senhor. Por quê? Na palavra do Senhor você vai encontrar os caminhos de vida. Na palavra do Senhor você vai compreender a vontade do Senhor para você. Na palavra do Senhor ele vai ensinar qual é o caminho correto, o caminho dos justos. Ele vai também mostrar qual é o caminho dos ímpios. E ele vai te dar essa opção. Ó, segue aqui ou segue lá. Então, o Salmo número 1, você consegue não responder tudo. Pode ser que você não saiba quem escreveu, mas você consegue descobrir algumas coisas importantes lendo ele, quando você faz as perguntas certas. O que esse texto queria dizer naquele momento? Quer ver um outro exemplo? Não está aqui, mas está aqui na cabeça. Salmo 23, esse é conhecido, né? Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia andarão comigo todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é um salmo de Davi.
Está lá escrito. Qual a lição que você tira? Quais são as perguntas que você faz? Primeiro, quem escreveu? Davi. Por que ele escreveu? Você começa a analisar e você imagina, bom, ele deve estar passando alguma dificuldade, alguma luta. Saul está perseguindo ele, os exércitos inimigos dos filisteus estão perseguindo, está em perseguição. E aí ele para pensar e chega à seguinte conclusão. Por que eu preciso ter medo? Se o Senhor, ele cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia do que estava falando. Ele sabia que para dar a água a beber às ovelhas, ele não podia pegar as ovelhas e falar, vai no rio aí. A ovelha, por instinto, ela não chega perto da margem do rio. Por quê? Porque se ela escorregar e rolar no rio, já era, morre. Né? A lã enche de água, né? Ensopa, ela afunda e morre afogada. Já era. Por instinto, ela não chega perto. Ela só toma água se for na cumbuquinha. Né? Se for água tranquila. É por isso que o Davi diz assim, as pastagens, né? Ela come grama baixa, não é negócio assim, né? Igual bode. Bode come come meia, come tudo que tiver na frente, né? A ovelha não, né? A ovelha é mais regrada. Então, leva para os pastos verdejantes, conduz às águas tranquilas. Né? Vara e cajado, muitas vezes as pessoas acham que é para bater. Não, é para proteger contra o lobo, contra o leão, contra o urso. Né? O cajado é para puxar a ovelha quando ela está entrando num caminho que não é para entrar, no meio dos arbustos, vai subir um morro. Então, o cajado é para puxar ela de volta. E a vara é para proteger contra os ataques dos outros animais. A gente acha que é para bater na ovelha. O pastor aí tem que descer o cajado. Falta de conhecimento, né? Você tem que conhecer o conceito histórico, o conceito cultural, como que vivia os pastores, né? E para aplicar esse texto. Não é assim, né? É para descer a vara mesmo, pastor. Isso mesmo, pastor. Desce a vara nesse irmão aí, né? Então você faz essas perguntas. E aí, depois que você interpretou o que o texto queria dizer lá, você aplica para você. E aí você descobre, por exemplo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Vai faltar o que comer, se o Senhor é seu pastor? Vai faltar o que beber? Vai faltar emprego? Vai faltar as provisões? Vai faltar saúde? Vai faltar dificuldade? Porque a gente só pensa nas coisas boas. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter perrengue. Efésios, a gente estudou em maio aqui, né, no mês da família, e nós usamos a armadura de Deus, né? O escudo da fé, ele existe para quê? Para proteger contra os dardos inflamados do inimigo. Satanás, ele está jogando. Se você não estiver empunhando, já era, né? Isso aí. Então, quais são os dois tipos de pessoas que nós vimos no Salmo? Justos e injustos. Quais contrastes aparecem no texto do Salmo número 1? Né? Vida e perdição. Certo? Que imagens ou comparações o salmista está usando lá
no Salmo de número 1? Mesa, né? Não se assentar à mesa dos escarnecedores, na roda dos zombadores, ter prazer na lei do Senhor. Então ele usa algumas comparações, né? Parece que é um bar, né? Um botequim, um monte de... Isso. É isso aí, mais ou menos isso aí. Qual é a promessa ligada ao prazer na palavra? Lá no Salmo número 1. Alguém está com ele aberto aí? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita. E que mais? Não são assim os ímpios, porque são como a folha que o vento leva, né? A moinha, né? Qual é a atitude prática que o Salmo número 1 exige de nós? Qual é a atitude prática? Meditar na lei do Senhor. Quando? Dia e noite. Isso quer dizer sempre, né? E não deixar para meditar nela no domingo à noite. Vem na igreja no domingo à noite, aí, né, nós lemos a Bíblia aqui, e aí medita, beleza, vai para casa. Você fica a semana, você almoça no domingo, né? Churrasco, macarronada, lasanha, né? E aí só vai comer depois no domingo, certo? Não. Você almoça isso aí na janta, se sobrou, arrebenta na janta, né? E aí no café da manhã da segunda, pãozinho, café, almoça. Se tiver café da tarde, tem. Se tiver janta, e assim vai. A gente alimenta o corpo 3, 4, 5 vezes por dia. Tem glutão aí que é 6, 7, né? Mas a gente alimenta todo dia. Mas a nossa alma, a gente só alimenta quando vem na igreja domingo. O que vai acontecer? Um raquítico espiritual. Vai morrer espiritualmente, né? Vai ser levado por atinge qualquer vento de doutrina, qualquer mimimi cai, porque não, né? Enfim, né? Tarefa para a semana. Você vai ler o Salmo número 1 durante 3 dias seguidos. Você já lemos aqui, lemos pelo menos em 2 versões. Escrever uma frase resumindo a mensagem do Salmo. O que você tira de mensagem desse Salmo? Você vai escrever aqui mesmo, tá? E anotar uma mudança prática que precisa acontecer na sua rotina de estudo bíblico. De repente, a mudança eu preciso ler. Eu não leio. Você vai escrever, mas isso é para você, tá? Não é para mim, não. Tá bom? Eu acho que aqui nós terminamos o nosso primeiro módulo, tá? Muito bem. Aí nós vamos entrar nos métodos de estudo, método indutivo. Perguntas? Senão só eu falo, né? Se deixar, eu vou até meia-noite. Se ninguém falar assim, pastor, para, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, quero trabalhar. Eu vou ler esse salmo. Sim. A minha interpretação pode ser diferente. Pode, vai ser, com certeza. Pode querer falar alguma coisa. Pode ser. Essa é a parte legal da coisa. De janeiro? Sim. E no dia que pegou a mensagem, ele falou um texto. Aí eu fui lá, uma cara de Uhum.
Aí eu tinha entendido. Sim. Aí naquele dia eu entendi. Aham. Aquele texto eu já tinha lido 3 vezes. Sim. Aham. Desde eu falei, eu falei, uma coisa eu ver, eu interpretar, saber o que eu falar. Sim. E naquele dia eu Pois é assim mesmo. não posso ler um dia, hoje eu falo, uma coisa, o universo, Deus falou para mim. Sim. Eu dou a decisão e Pois é. Então você. daquela roda hoje. Aham. Então, assim, você vai ler o Salmo número 1 3 vezes. Como que você vai ler? Você vai separar um tempo em que você vai ter a sua mente para ler isso, né? Não é, você não vai sentar na frente da, da TV, né? Sábado à noite, 7 horas da noite, Brasil e Egito. E aí você não vai ler o Salmo número 1. Ou você vai assistir o jogo, ou vai ler, não vai ter, as duas coisas não vai dar. Você vai separar e vai ler. Aí você vai ler uma vez. Salmo número 1. Parou. Você vai ler novamente. 2. Terceira vez você vai ler em voz alta. Você vai ouvir a sua voz. E aí você vai fazer o que a gente chama de ruminar. Todo mundo sabe o que é ruminar? Existem animais na natureza que são ruminantes. Os animais ruminantes, o que eles fazem? Eles comem, eles mastigam, viram uma bola, engolem. Aí vai para um compartimento, né, um estômago. E aí, depois que o estômago trabalhou o negócio lá, com ácido, etc., o negócio volta e ele mastiga e desce outra vez. Em alguns casos que isso faz 2, 3, 5 vezes, um monte de vezes e volta. Isso chama-se ruminar. Você vai ruminar a palavra. Porque você não pode ler e já querer a resposta. Você vai ler a segunda vez, vai ler em voz alta. E aí você vai meditar. Você leu, você meditou, e agora você vai tentar responder as perguntas. E com certeza, cada um aqui vai ter uma resposta. Nesse momento, isso é totalmente normal. Vocês ainda não têm todas as ferramentas, né? É como se eu pedisse para vocês arrumarem esse ventilador só com as mãos. O máximo que você ia fazer, liga e desliga. Liga e desliga. E agora? Não sei, preciso de multímetro, preciso de chave de fenda, preciso de ferramentas para ter acesso a ele. Nesse momento você não tem todas as ferramentas. A única coisa que você tem hoje é palavra de Deus, é um texto espiritual. E sendo um texto espiritual, eu tenho que me voltar a ele com sentimento espiritual. Não sentimento técnico, não sentimento de curiosidade ou de busca de orientação, né? Aí, no 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ixi, São Paulo vai cair. A interpretação é errada, não é assim, né? Tem que entender o que o texto queria dizer lá, e aí só um versículo não te dá a ideia. Vou ter que ler o contexto, para entender tudo o que ele quer dizer para aplicar, tá bom? Tudo bem? Podemos terminar essa aula? Vamos orar, queridos, queridas? Obrigado pela presença, Deus abençoe seus estudos, e espero que vocês voltem semana que vem, que, se possível, tragam mais um, né? E a gente prepara as apostilas, a gente envia. Eu criei um grupo no WhatsApp só especificamente para o estudo, tá? Então, quem quiser participar, eu insiro o seu número para você receber informação,
Esse slide eu mando para você. A própria apostila eu posso mandar no grupo, tá? Então fique à vontade. Vamos orar? Deus Pai, obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado por esses momentos de aprendizado. Que tudo encontre morada em nosso coração e que continuemos aprendendo mais para melhor servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor e sermos canais de bênção para alcançar os perdidos que precisam conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Obrigado por tudo, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus abençoe, querido, querida. Fotinha de... Isso mesmo. E até o próximo segundo encontro, né? Deus abençoe.